Olá, amigos da TV Cidade, estamos começando mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E hoje temos os maiores representantes da cidade conosco, que sempre nos prestigiam. Até demorou um pouco essa vez, prefeito, desde o ano passado que a gente não conversa, né? E a nossa oportunidade como imprensa é de esclarecer principalmente os fatos e os fakes também, porque fakes em questão política sempre aparecem. E agora, né, já vamos para 2 anos e meio quase de gestão, o povo quer saber se está indo bem as promessas e algumas cobranças que vêm, né, prefeito? Porque a oposição trabalha bastante, o povo é bastante insatisfeito de um modo geral e às vezes nas pequenas coisas, né? Que é o poste de luz, até o ônibus quando atrasa, a culpa é do prefeito, né? É normal isso aí, porque quem se bota a cara sabe que vem o fogo pesado, né? E para nós é uma honra ter sempre aqui o prefeito, porque nunca combinamos entrevista, né? Nunca me privou de fazer a pergunta que eu quisesse, né? E até dizia para ele aqui que é melhor o amigo fazer a pergunta do que o inimigo, né? Porque o amigo tenta esclarecer, o inimigo é para dar uma cutucada maior, né? Prefeito, obrigado. Câmara 3, só sua aí para dar o seu primeiro oi aí. Muito obrigado, é um prazer para a gente estar aqui, juntamente com o nosso vice-prefeito Jonas. Ele sabe, Glacir, que a gente tem realmente muito respeito por todo mundo, mas especialmente também para aquelas pessoas que doam a vida, né, para a coletividade. Você sempre foi um lutador de diversas causas que a gente também defendia e a gente colocou isso em prática. Passado esses 2 anos e agora estando no 5º mês do 3º ano, a gente está bastante feliz porque a gente teve a oportunidade também de acompanhar o que acontecia principalmente nos 49 municípios que compõem a Serra Gaúcha. Então hoje a gente tem uma confiança também de todo o nosso trabalho, também fazendo as comparações, né? Se nós falarmos sobre as questões financeiras, hoje os municípios entre receita e despesa passam por uma dificuldade muito grande, porque a inflação ela cresceu, os insumos aumentaram e a receita não veio na mesma velocidade. E você tem os desafios de investir mais na saúde, de investir mais na educação. Então eu comento e inicio isso para dizer que as nossas decisões lá no início do governo, mesmo que doesse, né, de ter aquele enxugamento da máquina pública, de nós termos essa estrutura pequena, porque 9 secretarias, Glacir e telespectadores da TV Cidade, ela é pequeno com relação ao tamanho de Farroupilha. Nós somos o 2º maior município da Serra em área territorial e o 3º em população. Então 9 secretarias é para uma cidadezinha pequena. Vou dar aqui só um exemplo, Flores da Cunha tem mais, né, e é bem menor do que a gente. E nesse sentido, então, a gente entende que as decisões lá no início, aqueles cortes lá no início, as ações do Fundo de Previdência, né, colocando os novos servidores com o teto, do INSS, tudo isso foi fundamental para que a gente pudesse ter os recursos necessários. Por exemplo, nós tínhamos o dilema do hospital, ele continua sendo um dilema, mas você não tem mais aquela semanalmente falando, o hospital vai fechar, o hospital vai falir. Nós temos uma relação onde a gente não tem nenhuma interferência com o hospital, nunca indiquei uma enfermeira, um cargo, uma secretária, um médico, a gente deixa para eles, mas a gente interfere no convênio, né, de a gente ter recursos da União, né, acordos de cooperação, tudo isso a gente faz para avançar o número de serviços que o hospital possa conceder. Continuando na saúde, bem rapidinho, Glacir, nós saímos da antiga administração por um número de 159 mil atendimentos para, na nossa administração, 266 mil atendimentos, que são 107 mil atendimentos a mais. Aí as pessoas podem comentar, mas a cidade está doente? Não, é que 2 anos da pandemia, aquelas pessoas, aquelas famílias, as pessoas com mais idade deixaram de se consultar para ter o único e exclusivamente o atendimento ao Covid. Isso aconteceu no estado também, por isso que tu está vendo um grito geral, né, com um questionamento sobre Gerite, Gercom, mas é em função de uma demanda gigantesca. Então nós fomos proativos e colocamos as nossas estruturas para atender mais na saúde, o que teve realmente um êxito muito grande, até surpreendente para a própria Secretaria de Estado de nós conseguirmos tantos avanços, número tão grande de atendimento. E também lembrando que nós pegamos cirurgias, exames represados desde 2017, que lá no início foi um avanço grande também. Na educação, eu não sei se tu te lembras, Glacir, que tinha uma queixa muito grande em todas as escolas com relação à estrutura. Na época, a antiga administração até dizia, eram uns puxadinhos, quando eles entraram lá, uns puxadinhos, tem que pintar tudo, tem que reformar, tem que construir escolas novas, um monte de coisa. Falaram que iam fazer 10 escolas novas, não entregaram nenhuma. Nós hoje
posso te garantir, né, um trabalho da secretária Luciana, que é uma pessoa que tem conhecimento da área. Nós temos obras, pinturas, concertos em todas as escolas. Não só bastasse isso, nós temos equipamentos em todas as escolas, computadores novos, todos os equipamentos necessários, ar-condicionado, mesas, cadeiras, tudo num altíssimo nível. Então isso tudo só foi possível juntamente com aquela grande fila que a Luciana enfrentou de vagas de ensino infantil. Hoje nós temos uma condição que o próprio vice-governador do estado disse, olha, desconheço um município com tamanha gestão na área da educação, porque hoje ele a pasta dele como vice-governador está a primeira infância, está essa questão das vagas de ensino infantil, está na pasta dele. E ele disse, olha, desconheço um tamanho, no município do tamanho de Farroupilha, com tamanho êxito. Então, passadas essas duas fases mais importantes de saúde e educação, nós também não podemos deixar de falar uma coisa, Glacir. A nossa humildade em ouvir, né, as reclamações, né, de nós ter as sugestões. Nós, por exemplo, pegamos a prefeitura com um volume de mais de 1.000 pedidos de solicitação de iluminação. Quando a gente foi para entender de que maneira nós poderíamos resolver isso, tinha também as máfias da iluminação pública. Tem duas questões que são perigosas, iluminação pública e lixo, né? Então nós fomos no Cisga e acabamos, através do Cisga, conseguindo comprar lâmpadas de LED, os braços, por um valor muito menor, com certificação de qualidade, com autorização do Tribunal de Contas, e nós avançamos com milhares de braços LED. Você pode ver que a cidade hoje ela realmente está muito melhor, né? As pessoas até me elogiam, mas eu não gosto dessa coisa, virou um clarão. Não, temos muito para avançar ainda, vamos com calma, mas estamos entregando um bom trabalho. Passado também esse período mais difícil, é importante nós ressaltarmos que dentro dessa nossa humildade, nós lacramos aquela porta que os prefeitos entravam pelo lado, tinha as pedras lá que ele caminhava no estacionamento, e a gente entra sempre pela frente. Cumprimenta um por um das pessoas que estão lá com o seu problema do IPTU, com o problema de algum conserto que a prefeitura possa fazer. E lembrando também disso, que as pessoas tinham que pagar R$18 de um problema que a prefeitura causou, né? Aí entrava um protocolo, um dossiê, que daí perdiam os documentos, uma prefeitura totalmente arcaica. Talvez uma das mais, em termos de gestão, mais arcaicas de toda a região da Serra Gaúcha. O que tem hoje? Tudo digitalizado, não tem mais papel. Nós não precisa mais pagar os R$18, a pessoa pode fazer de casa. Se ele não sabe fazer, a gente vem lá, a gente ensina, mas não tem mais o custo. E se você pedir, der o número do protocolo, nós vamos saber se parou em algum lugar, qual que é o problema, qual que é o parecer, e nós vamos te dar todas as dicas. E a gente tem feito isso no atendimento ao público, que a gente faz toda semana, a gente abre lá o computador e mostra para a pessoa, então, que talvez faltou um documento, né, que ele foi avisado, por vezes a pessoa nem notou. Então a gente tem feito isso com muita transparência, junto com as orientações da sociedade civil organizada. Hoje a gente governa com a Clini do CDL, com o Bono do Cindy Lojas, com o Gilberto do Cindy Gêneros, com o Daniel Bump do SIC Serra, o Vinícius Pessim da SIX e outras entidades que compõem aquele Conselho Gestor Comunitário. Então, te falando isso, Glacir, a gente está muito tranquilo de dizer, nós fizemos um ótimo trabalho na saúde, que é referência no Estado, a gente fez um ótimo trabalho na educação, que também é referência estadual, e nós temos hoje dito pelos próprios servidores, isso é um dado público, não é um dado nosso, não é politicagem, é um dado que está lá na prefeitura, é o maior volume de obras da história recente de Farroupilha, né, dentro de todos os critérios. Então isso só foi possível dada a nossa gestão financeira. E hoje eu acabo de vir da reunião com o Desenvolvimento Econômico do Estado, Hernani Polo, dizendo das dificuldades que o Estado vai passar, porque esses avanços que teve no governo Eduardo Leite foi pelas privatizações e concessões. Agora, se não fosse isso, já teria déficit. E os municípios estão com déficit. Então, como que vai ser o futuro de tudo isso? Como que nós vamos manter todo esse encaminhamento que Farroupilha está tendo? Com todos os defeitos, né, e tudo aquilo que você vai perguntar para nós. Mas, na essência, no macro, a nossa gestão ela é primorosa, ela é de excelência, mas com toda a humildade de vermos tudo aquilo que a gente pode melhorar. Então, agora, qual que é o nosso papel? De nós trazermos a renda para o município, né? Da onde que vem a renda? Dos trabalhadores, né, da geração de emprego e renda, das empresas, dos empreendedores. Por isso que nós criamos as políticas públicas de desburocratização. Hoje nós temos todas as certificações, inclusive do Sebrae, com prêmios de diamante, que não tinha o município de Farroupilha, sendo uma empresa que tu pode abrir hoje até 10 minutos em Farroupilha. Isso melhora a performance. Se não bastasse isso, a gente tem leis específicas de incentivo para empresas ampliares, para trazer novas empresas.
tudo isso foi consolidado de uma forma que a gente conseguiu conduzir Farroupilha para o desenvolvimento. Então, continuar atraindo as empresas para nós continuarmos termos receitas para dar conta da saúde, da educação e desse volume de obras. E também é importante nós falarmos sobre o turismo, depois eu deixo para te perguntar. O turismo foi feito com muita humildade também. A gente foi a Caxias, pediu ajuda, a gente foi a Bento, pediu ajuda, a gente fez aquele convênio com Bento Gonçalves, por exemplo, dando uma situação só com Bento, o Grand Funny War, que é o maior circuito de ciclismo do mundo. A gente foi lá, pediu ajuda, eles fizeram um traçado em Farroupilha, lotou hotéis, restaurantes e tal. Fomos a Gramado, pedimos ajuda para o prefeito de Gramado e de Canela. Com isso, as agências vieram até quase que num pedido implorando. Assim, hoje Farroupilha é vendida pelas grandes agências do Brasil. Os eventos foram consolidados porque as agências mandaram gente também, não tem sorte aqui no meio, né? Tanto é verdade que se fosse sorte, então a outra administração teve muito azar, porque as pessoas queriam ir embora no primeiro final de semana da FENAQUIV, né? Porque não vinha gente. Então, como é que a gente está fazendo tudo isso? Com ciência, com apoio, buscando o checklist do Sebrae das melhores práticas, buscando as melhores práticas da FAMURS com humildade, sempre dizendo, olha, nós queremos aqui aprender, queremos ajuda. Então, nesse contexto, passei um pouco aqui sobre educação, saúde, desenvolvimento econômico, turismo. Na área do interior, nunca foi anunciado um volume de obra dessa magnitude numa vez só. Então, eu acho que a gente está fazendo um trabalho que realmente está orgulhando a todos. E, por fim, para dizer que Farroupilha não participava de absolutamente nada nas questões regionais. A gente não só participou, como a gente liderou. Né? No ano mais difícil, talvez, dos últimos anos da humanidade, nós lideramos 49 municípios da Serra Gaúcha. E o que isso trouxe para nós de benefício? A gente estava a par de tudo e colocava as melhores práticas no nosso município pelo conhecimento que a gente teve do todo dos 49. E ainda agora, como presidente do CISGA, que é um importante consórcio, nós estamos desenvolvendo o melhor projeto regional de resíduos sólidos, que é aquilo que eu te falei das empresas de máfia. Hoje a gente tem uma Universidade de Caxias do Sul, a Caixa Econômica Federal, uma PMI na rua para saber qual a melhor solução, qual a melhor empresa homologada pelo Tribunal de Contas, que vai dar conta de todo o trabalho de resíduos sólidos para a região, porque nenhum município iria conseguir resolver isso sozinho. Então, se não bastasse o que nós estamos fazendo em Farroupilha, nós estamos buscando as melhores práticas também no contexto regional. Na vizinhança. Jonas, como é que é trabalhar direto assim? Tu, quando na campanha, foi combinado isso antes ali, que tu ia trabalhar tanto? Como é que foi isso? Como é que está sendo para ti, Jonas? Câmara 1 só tua. Glacir, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando com a nossa comunidade através da TV Cidade e, na verdade, essa sintonia que eu tenho com o prefeito Feltrin, ela já não foi construída nem na campanha e nem só agora no governo, ela vem de muito tempo. Então, a gente já tinha essa proximidade, a gente veio trabalhando há muitos anos já, aprimorando todos os nossos contatos. As ideias são muito parecidas, então a gente converge na maior parte das opiniões, e eu acho que quando diverge também é importante para que nós possamos tomar a melhor decisão, um pondera, o outro também, e eu acho que o resultado dessa decisão acaba sendo a mais adequada. E a gente não tem medo de trabalho, né? Acho que a gente se complementa, o prefeito Feltrin tem as suas características, eu tenho as minhas, a gente consegue casá-las para que a gente possa entregar o melhor para a comunidade. Como você disse antes, e fazendo uma avaliação dessa primeira etapa, quase 2 anos e meio da nossa gestão, é importante nós dizermos, por mais que pareça distante, e muitos já esqueceram, a nossa gestão e a gestão dos prefeitos deste mandato de 2021 a 2024, ela será impactada pela questão da pandemia, inevitavelmente, em vários aspectos, seja na questão financeira, muitas vezes pelo negativo, muitas vezes pelo positivo, seja na questão do direcionamento do trabalho. Em 2021, se nós formos lembrar, quase todos os dias nós tínhamos mais de metade, 70%, 80% do tempo, tomado por discussão da saúde. Era ou o leito do hospital, ou a vacinação, ou o fechamento do comércio, ou o protocolo do Estado. Era esse tipo de discussão, ao ponto que nós tivemos em uma tarde, Glacir, em determinado momento, uma reunião do nosso comitê coronavírus lá, em que tinha pessoas que nos diziam, numa reunião online, que nem podia ser presencial, né? Uma reunião que dizia, olha, se vocês mudarem o protocolo do Estado, nós vamos ter pessoas morrendo no corredor. 15 ou 20 minutos depois, nós tínhamos do lado da prefeitura uma carreata
do pessoal do comércio solicitando que fosse aberto ou que fosse flexibilizada a abertura do comércio no mesmo dia. Então, tu ter uma posição ponderada, e o prefeito Feltrin teve a responsabilidade ainda maior de não só liderar o município de Farroupilha, mas quase 50 municípios da região, uma região com vocação industrial e turística, uma ocupação econômica muito acelerada e que a gente conseguiu conduzir da melhor maneira possível. E daí, trazendo um pouco para Farroupilha, nós temos aí o nosso plano de metas e ações, que foi o nosso compromisso com a população assumido na eleição em 2020 e que a gente vem fazendo monitoramento constante com os nossos secretários. A gente faz revisões dos nossos compromissos e o que a gente já entregou ou o que está em execução, sabendo que nós teremos um impacto de 1 ano e meio, pelo menos, da pandemia, num mandato que é de 4 anos, mas tu reduzir o tempo do período eleitoral, um mandato tem aí 3 anos e meio. Se tu reduz 1 ano e meio que teve o impacto da pandemia, sobra 2, que é metade do tempo que tu teria numa situação normal de um mandato de 4 anos de prefeito. Então isso gera um impacto. A gente vem fazendo essa medição, Glacir, e como o prefeito disse, com toda humildade, a gente vem alcançando bons resultados. E isso já começa a aparecer em números. Se nós formos olhar na questão da educação, como o prefeito colocou, as vagas na educação infantil, principalmente na etapa creche, nós passamos de 800 para praticamente 1.800 crianças. E isso vai gerar um impacto positivo, ainda melhorando ainda o IDEB de Farroupilha, que sempre foi bom e que é bom, vai certamente melhorar nos próximos anos, porque tu terá uma inserção das crianças numa etapa anterior e que vai dar um resultado positivo na qualidade da educação, que já é boa das escolas municipais aqui em Farroupilha. Se nós formos olhar na saúde, é claro que o desafio ele continua, porque a partir do momento que tu resolve, por exemplo, uma fila de consultas que você tem, você gera uma nova fila que é de exames. Você resolvendo a fila de exames, você possivelmente vai gerar uma fila de procedimentos que serão necessários, que serão identificados naqueles exames. E logo depois disso não termina com o procedimento, porque você vai ter um acompanhamento daquele paciente. Se nós formos pensar num paciente de traumato-ortopedia, você vai ter a identificação através de uma consulta, um exame, a cirurgia, e depois ele vai ter todo um acompanhamento do médico, com o hospital, com a fisioterapia, ou seja, o número de serviços de saúde tem aumentado bastante com isso. Mas a gente já tem também no turismo, por exemplo, que o prefeito colocou há pouco, a gente já consegue quantificar em números. Se nós compararmos o valor arrecadado de ISS em 2019 e o valor de 2022, que são os 2 anos, vamos colocar entre aspas, livres, né, sem a questão do impacto da pandemia, nós mais do que dobramos o valor da nossa rede hoteleira. Então a gente começa a perceber aqueles contatos que o prefeito fez, seja com as agências de turismo aqui da região, seja com os outros prefeitos, para nós dividirmos eventos que foram realizados aqui e que já estão tendo um resultado positivo e que isso já começa a ser inclusive quantificado. E nós poderíamos também falar da quantidade de obras que nós estamos realizando, e eu vou aqui aproveitar, Glacir, para falar de algumas talvez mais emblemáticas. Nós podemos falar da pavimentação da Avenida das Indústrias, que embora não seja um trecho muito grande, é um desafio de 50 anos. O Distrito Industrial foi inaugurado em 26 de setembro de 1971, e até 2022 ele não tinha pavimentação, sendo que é o acesso para um dos principais bairros do nosso município e aonde nós temos a produção do maior PIB de Farroupilha através das empresas que ali estão instaladas. Nós podemos falar do que vem avançando agora nessa entrada do município, que é Armando Antonello, algo que também vem sendo reivindicado há muito tempo e que certamente nos próximos dias entregaremos também essa melhoria para a comunidade. A Borges de Medeiros era considerado o pior calçamento de Farroupilha. Quantos anos se fala dessa reclamação e que agora, com uma pavimentação asfáltica nova, né, qualificou toda essa região. Sem contar também Coronel Pena de Moraes, Rui Barbosa, tem algumas ruas que a antiga gestão deixou ali só com aquela camada de regularização, que muitos chamavam de asfalto quadriculado, porque se enxergava o paralelepípedo embaixo, que nós poderíamos até dizer, deixa assim. Não, nós pensamos na população, em entregar serviços que melhoram a vida das pessoas, fizemos o investimento adequado para que nós possamos ter uma obra também de durabilidade. Então, acho que são diversos pontos que a gente pode abordar, como o prefeito disse, sempre na humildade, sabendo que
nós temos diversos desafios, eles são diários, eles continuarão, mas é importante também a gente poder ter um momento em que a gente possa conversar sobre os feitos positivos que a gente teve recentemente. Dentro da saúde, eu vou sempre dirigir ao prefeito, não, o Jonas, né? A dupla é Batman e Robin, né? Com relação à saúde, normalmente a Secretaria de Saúde libera e passa para o hospital. Mas o hospital diz que não tem vaga, que está na fila e tal. Aí o cidadão fica meio perdido, né? Porque ele vai na secretaria, não, ele está no hospital. Aí o hospital diz, não, mas não está autorizado, não tem vaga. Como é que está essa questão aí? Como é que o cidadão se porta numa situação dessa? Né? Lacir, a Secretaria da Saúde, ela faz toda a formatação para onde vai. Ou vai para o Pró-Saúde, para o posto de saúde, para as unidades, ou vai para o hospital, ou para um outro prestador de serviço. Por vezes a gente contrata fora. Então, o que eu fiz? Para que a gente pudesse agilizar tudo isso, Glacir, nem tudo é feito no São Carlos. Né? Porque tem a sua capacidade também, e como eu disse, a gente não faz a interferência, mas a gente dá preferência. É possível fazer isso? Sim. Então, São Carlos. Essa aqui vai demorar um pouquinho. Eu não posso esperar. Então, São Pedro, Hospital Geral, a gente vai buscando essas alternativas, né? Inclusive com novos prestadores. Uma das coisas que eu queria deixar claro aqui é que nós estamos sendo muito colaborativos com o Estado, buscando agora o consórcio que tem menos burocracia. Porque, vamos lá, vamos tomar uma decisão, nós três aqui agora, que nós vamos fazer tal procedimento. Para esse tal procedimento, nós precisamos primeiro ter o dinheiro no orçamento. Segundo, nós temos que fazer o projeto para colocar isso para licitação. Tu tem que fazer um termo de referência. Depois do termo de referência, tu tem que ir para licitação. Se der em branco, né, porque vai dar em branco, porque ninguém aceita fazer pela tabela do SUS, você vai para uma segunda licitação. Daí na terceira é que tu pode ir para um preço maior do SUS. Então, é um processo que vai ser de, no mínimo, assim, ó, sendo bem otimista, 6, 7 meses. Né? Então, não é fácil, tá? Por isso que o consórcio é tão importante. Eu não sei por que Farroupilha não se utilizava do consórcio. Tem ali uma interrogação que eu faço até hoje. Por que, por exemplo, os municípios do litoral pagaram R$40, R$50 o teste Covid, nós R$10,80, com termo de certificação, com qualidade, né? O que tem aí por trás? Ponto de interrogação. Aí, aquela questão toda que nós estamos fazendo é novos prestadores de serviço para aumentar a velocidade na saúde. O consórcio está ajudando o Estado nisso também. E virou case para fazer com outros consórcios também. Então, nós estamos correndo. A saúde está dentro do gabinete do prefeito e do vice. Tudo que acontece lá na secretaria, nós temos um espelhamento no nosso computador, na nossa televisão lá, que passa tudo pelo gabinete. Se talvez nós estamos demorando alguma questão, é porque tem alguma questão burocrática, né, ou de impossibilidade, mas nós sabemos onde está. Não está desapercebido pelo prefeito e pelo vice. Mas eu digo assim, nessa situação que a Secretaria de Saúde diz, não, está no hospital, então está autorizado pela Secretaria. Aí chega no hospital, o hospital diz, não, mas não está marcado ainda. Nesse sentido, Glacir, o que a gente pode colocar, inclusive, é que nós estamos trabalhando para ter uma integração, inclusive, maior de sistemas entre hospital e Secretaria da Saúde. É bom nós lembrarmos que nós assumimos a gestão sem um sistema informatizado na Secretaria da Saúde com um contrato válido. A gente sabe, né, Glacir, que houve aquela tentativa de compra, não só a tentativa, como houve o pagamento de um valor próximo a R$2 milhões, que está sendo discutido, inclusive, judicialmente, e nós tínhamos um sistema fornecido por uma empresa que não tinha nem contrato. Nós tivemos que passar, inclusive, pela Câmara de Vereadores, um acerto com essa empresa depois, porque ela ficou prestando serviço em um determinado período de tempo sem pagamento, porque não tinha contrato para efetuar o pagamento da empresa. Nós dormimos, você pensa, Glacir, com uma situação onde tu estava na pandemia, né? Onde você dormia com um sistema de gerenciamento e você podia acordar sem ele. Não. E no município tu não consegue fazer essa contratação da noite para o dia. Fizemos um processo licitatório com valores completamente diferentes, para tu teres uma ideia, o que era mensalidades de mais de 200 mil, a gente trouxe para próximo de 25 mil reais, que é o custo que se tem hoje para a manutenção de um sistema, abrangendo mais unidades de saúde e inclusive tendo a possibilidade de integração entre a Secretaria da Saúde, as nossas unidades básicas e o Hospital São Carlos, que é uma instituição privada, mas que presta serviço, parte do seu serviço para o público e que está sendo trabalhado para que esse tipo de situação que tu coloca, ele não aconteça ou seja evitado. Porque senão o cidadão fica perdido, né? Sem dúvida. Feito com relação
a polêmica recente que a oposição levantou do chorume, do lixão que aumentou e tal. Tem um resquício da administração anterior que o chorume vocês estão gastando muito para tirar da cidade. E como é que está essa situação? Porque esse consórcio que está sendo elaborado, isso vai demorar um pouco mais, né? A questão do lixo hoje é preocupante, não tem o risco de uma intervenção, nada, está sob controle? A questão do lixo ele é sempre um dilema, então eles sabem, né, tudo que foi feito de errado no passado, então eles tentam ir lá ver o que teria, né, porque é um assunto com calamidade em todos os municípios. Só que nós fizemos dentro da legalidade. Por exemplo, hoje a gente tem o tratamento do chorume que eles não tinham, que eles deveriam ter feito. Nem sei se isso aí não vai ter apontamento para eles também, tá? De qualquer forma, nós estamos totalmente dentro da legalidade. Isso tem um custo de quanto esse tratamento? 200 e poucos mil por mês. Que não é feito aqui. É feito na cidade? Sim, É não. feita uma contratação. A gente contratou para ter esse serviço feito. Ele custa 200 e poucos mil por mês. É dinheiro, né? Então, nós pegamos uma Ecofar, isso é bom que se lembre, né? Totalmente irregular, não tinha a regularidade, inclusive, para nós colocar os aportes necessários, né? Tinha uma empresa de recicladores que em 2018 eles colocaram formalmente para o município que não queriam participar, não fizeram o aporte que estava lá atrás, que era para fazer. Então nós demoramos aproximadamente um ano e pouco, né, para fazer essa regularização da Ecofar. Então a oposição sabe tudo que eles fizeram de errado. Então eles tentam ver lá. Só que a cada lugar que eles estão indo, eles estão vendo que nós corrigimos todos os contratos, os projetos, e eles sabem tudo que estava errado, né? Então eles tentam ver aonde que eles erraram, eles sabem onde erraram, então eles vão lá ver se está corrigindo. E até agora, né, tem alguma coisa irregular? Por apontamento não teve, né? Feito uma coisa básica, assim, os containers que a gente nota no dia a dia, junta mosca, a Ecofar não está lavando com regularidade isso. Isso a prefeitura, em função dessa liberação de recursos, fiscaliza um pouco mais? Como é que funciona isso? Como eu te disse, Glacir, a questão do lixo, ela é uma calamidade em todos os municípios. Nós, cidadãos, colocamos um volume extraordinário e a gente joga lá. A gente não faz nem a parte de seleção. Então, o trabalho do contexto de uma Ecofar, e que agora a gente está buscando uma solução, como eu disse, regional, ele passa sempre por dificuldades, né? Porque o munícipe também, ele acha que isso é um problema da prefeitura. Enquanto nós não tivermos a conscientização de que cada um tem que fazer a nossa parte, né? Usar menos água da torneira, vai faltar água ao longo do tempo, né? Então, isso tudo, Glacir, nós podemos ficar discutindo o tempo inteiro, que só com ciência, só com a Universidade de Caxias do Sul, só com a contratação da Caixa Econômica Federal, que é um órgão oficial para buscar uma empresa que possa dar uma solução regional. O meu grande objetivo é de que isso realmente tenha um feito que não dependa da prefeitura, né? Porque a prefeitura não tem capacidade, né? É como você dizer assim, ó, tá, agora nós recuperamos o Parque Santa Rita, então agora a prefeitura vai tomar conta do parque. Não vai tomar conta do parque, né? As pessoas às vezes se queixam lá por exemplo, do banheiro que aconteceu no Parque dos Pinheiros. Aquele banheiro não é nosso, está no contrato que a pessoa que ganhou a licitação lá, a chamada pública, ela é responsável. Então a gente está terceirizando. Por exemplo, da piscina agora. Tu acha que nós devemos cuidar da piscina? A prefeitura não tem condições. Tudo que nós pudermos privatizar, conceder para a iniciativa privada, vai ter melhor cuidado, vai ter um melhor trato. Agora nós fizemos também aquela praça abandonada, que é a Praça do Trator, né, que colocamos um receptivo turístico. Agora a gente está fazendo ali na praça da prefeitura, da Bandeira, colocando também lá fizemos uma chamada para iniciativa privada. Vamos tirar também e fazer um novo food park. A gente vai organizando tudo isso para a cidade ficar mais bonita. A Praça da Bandeira vai ter banheiro também? Vai, ali também. E também já dentro da contratualização, já também é da iniciativa privada fazer para esse. É a contrapartida, digamos assim, né, Jonas? Feito dentro da Ecofar ali, não falta mais uma campanha publicitária para melhorar isso? Por exemplo, assim, ó, se recolhe, sábado passado, toneladas de vidro. Daí eu vou no meu container da esquina, ou da outra esquina, eu vou ali e tem um monte de garrafa descartável. Isso não falta uma lei do retorno, aquele, não sei como é que chama, reverso, né? Acho que é reverso. Lei reverso, sei lá o quê. Porque assim, ó, é muito fácil para um bar lá do outro bar, vem aqui, larga no meu container ali, garrafas e mais garrafas.
Então, é uma conscientização. E se eu fragar o cara e tiver uma lei, aí eu posso mandar para a prefeitura multar o cara, por exemplo, né? Ou digo mais, o estabelecimento compra, ele tem a nota de entrada. Se ele não der um destino na nota de saída, ele fez o que com as garrafas? Quebrou tudo? Onde é que foi o vidro, né? Então tem coisas assim que a gente vê que às vezes falta uma cobrança para evitar esse problema. Porque eu digo que a gente está enxugando gelo, né? E outra coisa, assim, prefeito, que eu vejo reclamações na bebida destilada. O prefeito entende muito disso aí, porque tem o comércio, tudo, né? Eu já vi muita reclamação que a gente não pode expor diretamente, porque tem que ter uma prova, aquela coisa toda, né? Mas se tiver uma fiscalização da procedência da bebida destilada, nós evitaríamos muitos problemas de saúde. Porque, às vezes, o comerciante, na ânsia de ganhar um pouquinho mais na dose, que é uma mixaria, acaba perdendo o cliente, ele traz uma bebida que não tem procedência. Vamos lá, vou tentar responder para não ficar muito comprida. O que acontece? Hoje você tem um problema financeiro nos municípios que eles vão falir por conta do fundo de previdência e pelo inchaço da máquina pública. Então, tudo que a gente falar aqui, ele depende de pessoas e de dinheiro. Então, colocar um monte de fiscais que o município não tem. Por exemplo, na pandemia, a gente conseguiu atender aquele serviço com o mesmo número de pessoas. Você tem que tentar fazer a motivação dos servidores para fazer mais com menos, né? Então, o que é importante? Aí é um mérito teu também, que eu sei que lá atrás vocês ajudaram, que é na Câmara de Monitoramento. Então, por exemplo, agora, teve uma senhora que me solicitou, né, por WhatsApp, uma questão de um lixo que estava lá. Aí nós fizemos o serviço, de tarde, outra pessoa de um outro bairro jogaram tudo lá. A Câmara pegou. Então nós já identificamos, estamos fazendo. Então, o que é importante nós colocarmos aqui, Glacir? O mundo, ele tem vindo numa velocidade muito grande. Nós falávamos aqui no intervalo da questão da inteligência artificial e cada vez mais a informalidade, o exercício da cidadania se fará maior, seja pelas câmaras de monitoramento, seja pelos dados das grandes empresas como o Google, Microsoft, a Oracle. Nós vamos ser monitorados para exercer a cidadania. E um dos pontos importantes da municipalidade é as câmaras de monitoramento, que nós estamos num movimento silencioso, trabalhando, porque antes o que a prefeitura fez? Jogou tudo para ela. A prefeitura queria cuidar das câmaras de monitoramento, não estava nem com a brigada. O que nós fizemos quando nós entramos? Colocamos para a brigada, colocamos para a Polícia Civil e a gente faz o apoio, né? O recurso, a inteligência, mas eles executam a operação. É o que mais sabe. Então eu entendo, Glacir, que dentro desse contexto, desse movimento silencioso que nós estamos fazendo, nós vamos monitorar o cidadão. Pichar agora, já identificamos quem foi que pinchou lá os letreiros. Então, tudo isso vai fazer com que melhore também a questão do lixo, da conscientização, né? Por exemplo, vai ter uma câmara na frente desse estabelecimento que cometeram o erro ali, seja da bebida alcoólica, ou seja, de um menor de idade. Nós vamos estar monitorando. Porque também o Estado não tem o número de profissionais adequados, seja para a brigada, seja para a Polícia Civil. Eles sofrem muito com a falta de pessoal. Eu, inclusive, tenho feito um trabalho para ajudar, já que a nossa relação com o Estado agora é boa, nós estamos atraindo mais. Também no movimento silencioso que a gente faz. Tem coisas que a gente não conta que é justamente para proteger, né, as autoridades, as instituições, mas a gente faz um trabalho bem bacana para poder ajudar. Mas o monitoramento, que eu sei que tu lutou muito lá atrás, isso é um segredo para melhorar o exercício da cidadania. Menos se eu conseguir responder. Não, tranquilo. Hoje, para vocês terem uma ideia, os telespectadores também, a brigada tinha 40 mil soldados. Hoje tem 17.400 e 400 cedidos. Então, 17 mil é menos da metade. Né? Com relação ao moinho, prefeito, foi feito ali e se fala muito que está sendo depedrado ali. Qual é o futuro do moinho após a intervenção? Vamos lá, 8 anos que ficou o caso do moinho parado na antiga administração. Quando nós entramos, dentro desse processo de digitalização, nós demos todos os encaminhamentos. Então, quando as pessoas vinham lá para solicitar como estava, nós dizíamos, está aqui. Agora vai para a audiência tal, vai passar pelo setor tal. E todos os encaminhamentos, sem nunca ter parado. No momento adequado, né, quando foi para leilão, nós, dentro da legalidade, achamos que era importante a municipalidade, então, junto com opiniões, né, da sociedade civil organizada, se achou de comprar. Nós recentemente recebemos a chave do moinho, não faz muitos dias.
Então agora a gente tem que ter a legalidade da licitação, do cercamento, né? Falaram que o telhado estava caindo, a gente colocou lá um engenheiro para ver a situação de como é que estava. Então tudo é recente, né? Recém o judiciário nos entregou, recém agora a gente liberou. Novo, então agora, e vamos lá, e não vamos criar nenhuma expectativa falsa. Agora, nós vamos entrar agora para um outro processo, que o moinho, ele é um patrimônio histórico. Então ele tem um outro modelo de você restaurar, não é reformar, é restaurar. Então vai para um processo longo que vai ultrapassar, quem sabe, a nossa própria mandato, né? Então a gente tem que entender que esse processo ele foi garantido, um patrimônio para a comunidade, que agora passa pelas partes legais. Aquela parte que foi falado que o Estado queria entrar com 2 milhões e no fim a Prefeitura comprou por 2,5, isso não teve condições de aproveitar o dinheiro do Estado? Mas onde é que está esse dinheiro? As Não. pessoas falam, mas onde é que está esse dinheiro? Não, onde é que está esse existe. projeto? Não existe né? isso. Sabe, as pessoas falam, não, lá em Brasília tem dinheiro, é só entregar o projeto. Né? Aqui no estado também agora, vamos lá, é só entregar o projeto que está pronto. Não existe. Não tem o dinheiro. Né? Por exemplo, o estado agora, para ter qualquer investimento, ele precisa da privatização da Corsã, que daí é o projeto Avançar 2. Se não acontecer a privatização... Falando nisso, como é que está a questão da Corsã e Farroupilha, né? Então, nós criamos um modelo no consórcio, porque a Corsã não é de Farroupilha, ela envolve todos os municípios. Então, nós criamos um modelo para fazermos uma chamada pública, já está em andamento, para ter empresas homologadas dentro do conceito legal de termos empresas que possam concorrer com a Corsã, para daí nós fazermos, então, a análise do que é melhor. Porque se hoje a gente manda embora a Corsã, com o contrato que a gente tem, eu não sei se eles não ganham uma ação da municipalidade dizendo que eles têm um dinheiro a receber de um valor investido. Então, temos que fazer isso legalmente e estamos fazendo através do consórcio também. Veja o quanto é importante todas as ações que nós estamos construindo. Prefeito, com relação à reeleição, o prefeito lançou a reeleição num recente entrevista com a Rádio Espaço, dizendo que em 2028 poderia estar nos estúdios falando que, como prefeito ou não, naquele momento o senhor pensou em ir para a reeleição? É que assim, Glacir e telespectadores, como o Jonas falou, a gente perdeu, né, esses mandatários desse período perderam um grande tempo na pandemia. Então, o que eu disse para a nossa equipe é de nós estarmos 100% focados no governo. Vai ter um momento da política. Isso nada impede de toda a imprensa estar cogitando, tem as candidaturas. Isso é normal. Agora, né? Mas para nós, do nosso governo, eu então, como líder, disse, olha, nós aqui não vamos falar em política. Bom, se algum partido internamente lá queira se lançar, cada um tem o seu direito, mas não no governo. O governo é a administração. Então, se tem o direito de ir para a reeleição, né? Só que tudo isso não está nem um pouco no nosso planejamento neste momento. Né? Nós temos 2 pessoas aqui que tanto faz quem poderia ir e dar sequência, porque o projeto é mesmo. Nós temos o único gabinete compartilhado do Brasil, com prefeito e vice no mesmo gabinete, com lei específica para assinar como prefeito, no caso do Jonas, de partidos diferentes, inclusive. Olha o nível de confiança que a gente tem. Então, em respeito a toda a comunidade, nós precisamos trabalhar. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Posso estar aqui ou não, mas o projeto é o que é importante. Vejo que as pessoas falam muito em nomes, mas ninguém falou de projeto. E nós entendemos que aquilo que a gente se comprometeu com a comunidade, a gente entregou. Né? Hoje nós temos um nível e um equilíbrio, não é proibido trocar de secretário, Glacir. Né? A pessoa pode pedir para sair ou o prefeito achar que tem um outro nome. Né? Isso é normal. Mas nós somos o único município que não teve trocas. A administração passada trocou 51 secretários. Olha a instabilidade que gerava. Olha a instabilidade com a sociedade civil organizada, nada se falava. Então, nós estamos tranquilos. Nós vamos ir para a reeleição de qualquer forma. Né? Ou eu ou o Jonas, o grupo vai seguir. A reeleição vai acontecer. Mas não importa se o nome é do Fabiano, do Jonas, do Coloda ou de quem quer que seja. Mas né? fica dentro desses 3 hoje. Não, eu digo que tem muito mais nomes. Né? E tem, inclusive, nomes que vão vir de outros lugares. Né? Nós temos nomes que podem vir de outros lugares, que estão cientes do que nós estamos fazendo é o melhor. E em março do ano que vem tu me faz essa pergunta, que daí vai ter a janela de trocas de partido, aí nós vamos saber aonde nós estamos. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Como que vai ser a próxima eleição? Na minha humilde opinião, né, no mínimo eles terão que estar juntos para ser competitivos. Né? E aí vai ser tão bom comparar, né? Vai ser tão bom dizer, olha, eles pregam isso, nós pregamos aquilo. Porque para o eleitor vai ser muito bom.
No caso do Eduardo Leite e do Sartori era ruim, porque os dois pregavam o mesmo projeto. No caso do Farroupilhense vai ser maravilhoso, porque eles pensam completamente diferente. Né? Então vai ser muito fácil do eleitor escolher. Então vai ser tranquilo. O prefeito está tranquilo que Muito tranquilo. A eleição está quase assegurada. Não, isso a decisão é do eleitor. Eu digo que são projetos completamente distintos, né? Nós pensamos diferente em tudo. Então vai ser fácil para o eleitor decidir o que ele quer. Jonas, que é alguma consideração que a gente não fez, porque é o adiantado da hora e tem os compromissos de atender o público agora. Não, né? só te agradecer, Glacir, pela oportunidade de nós estarmos aqui através das câmeras da TV Cidade falando com a nossa população, e para nós é fundamental termos de tempos em tempos, né, essa possibilidade de fazer uma prestação de contas. Nós sabemos, quando a gente se propôs a estar nessa função, que há sim, muitas vezes, até uma insatisfação maior do que o agradecimento, vamos dizer assim. Isso é natural e a gente entende isso de uma maneira humilde como contribuições para a gente melhorar. Claro, ao mesmo tempo a gente sabe que não vai conseguir cumprir ou resolver todos os problemas que estão postos. Muitos dependem também da organização, da sociedade. Você, quando falou agora da questão ambiental, acho que por mais que nós possamos aumentar o número de legislação ou até de olhos, de fiscalização, ainda assim vai depender muito da consciência individual de cada uma das pessoas de fazer a sua parte de contribuição. E nós estamos aqui por um período curto, como o prefeito sempre coloca, para dar o melhor de nós e continuarmos aqui conversando para melhorar a vida das pessoas. Prefeito, mais uma saideira agora, depois eu encerro, então. Somente agradecer também a compreensão da comunidade que entende o que a gente está fazendo. Nós não trabalhamos com achômetro, não é o meu perfil, desde as empresas até na prefeitura nunca foi diferente. A gente trabalha com pesquisa, com ciência, com a universidade, a gente monitora também o pensamento da população, quando a gente melhorou, quando a gente piorou, o que precisa melhorar, e assim, sempre tem tempo para melhorar. Em todas as áreas nós podemos melhorar. Agora na vida, né? Sem dúvida, mas é inegável que Farroupilha está num outro patamar. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Bom, a gente agradece mais uma vez, passamos de 35 minutos, né? E as câmeras da TV Cidade estão sempre à disposição, inclusive do cidadão, para botar a sua queixa, porque às vezes através de um cidadão que se acha que não tem autoridade para chegar na administração, que não é o que acontece hoje, o prefeito, o cidadão às vezes tem aquele receio de chegar lá e vou enfrentar o prefeito, que é a maior autoridade. Mas é um direito do cidadão perguntar, questionar, ou até cobrar, se for o caso, né? Encerramos aqui, mas antes eu quero fazer um convite a vocês. Você que tem rinite, sinusite, resfriados, está chegando da Europa, em todas as escolas e até em shopping, tem a Clínica do Sal, que é uma câmara de sal onde a pessoa praticamente aspira o sal. E se você quer pensar nisso, ou estudar uma franquia, vai estar o número aqui no nosso painel, e você poderá fazer um contato e de repente ser um franqueado de sal. Saúde natural de milenar. Muito obrigado.